A guerra durou, sabemos, 4 anos. As negociações de paz duraram 11 meses. Sendo certo que Afonso Costa depois continuou e foi até presidente da Assembleia Geral da Sociedade das Nações, enfim, mas, de qualquer maneira, negociações propriamente ditas, documentadas num livro de atas que tive acesso no Ministério dos Negócios Estrangeiros e que realmente cobre e descreve as sucessivas reuniões da delegação portuguesa, da primeira à última. Essas negociações duraram 11 meses. Muito concretamente, de 17 de novembro de 18 a 13 de março de 19. E, durante esse período, muito rapidamente, Portugal passou por um assassinato de um Presidente da República, portanto, uma Constituição, uma tentativa de restauração monárquica, sucessivas crises governamentais e quase uma guerra civil. Portanto, 2 presidentes, e teve, no entanto, apenas 2 presidentes da delegação, e ambos concordam ou não se concordam com as posições políticas assumidas, notáveis, enfim, na sua qualidade política, mesmo como digo, relativamente ao Afonso Costa. A política foi, e relativamente a Egas Muniz, a política quase que não foi, mas justamente verificamos só com a unidade de 2 dos nomes explodidos. Primeiro Egas Muniz, depois Afonso Costa. E são nomes indiscutíveis. E também é indiscutível o empenho, vamos dizer, e usando uma palavra do próprio Afonso Costa, o patriotismo que eles imprimem às negociações em condições muito difíceis. Ou, em geral, percebemos muito bem que a posição de Portugal para a negociação de paz era prejudicada por toda esta reação a priori apologística da entrada de Portugal na guerra. Porque é que eles vieram e agora querem. Enfim, de qualquer maneira, este livro de atas, que é um livro de atas normal, aos tantos dias do mês de tal, do dia da delegação portuguesa, estavam presentes o Sr. Afonso Costa, presidente da delegação, o senhor não sei o quê, por ali, enfim, havia um burocrata que escrevia aquelas coisas, mas transparece nelas, efetivamente, uma situação que resistiu à mudança política decorrente primeiro do assassinato do Sidónio Paz. As 2 primeiras atas, a primeira ata é presidida pelo Sidónio, a primeira reunião é em Belém, presidida pelo Sidónio Paz, depois há 2 aqui no Mané, uma em Londres e depois todas em Paris. Bem, mas, portanto, resistiu a toda esta situação com algumas substituições da própria delegação. A delegação portuguesa começou por ser integrada por Pedro Egas Muniz, Augusto Vasconcelos, General Garcia Rosado, Batalha Reis, Artur Muniz e depois outros. Curiosamente, fez parte tanto da primeira delegação, vamos chamar-lhe assim, chateada pelo Egas Muniz, como da Afonso Costa, o Manuel Teixeira Gomes, que queria ser Presidente da República, como todos nós sabemos, era na altura embaixador em Londres, foi destacado, mas tinha tido, muito antes disso, com o Sidónio, um incidente desagradável, porque em 2 de janeiro de 1918, portanto, meses ainda da guerra a decorrer, o Sidónio recebeu, na sua qualidade de embaixador em Londres, acusou de não defender convenientemente os interesses nacionais, aceitou o pedido de exoneração, que ele estavam embora, então lá, e pior, em 25 de janeiro, ele era algarvio, portanto estava aqui a morar num hotel, ordenou a sua detenção domiciliária no hotel, onde permaneceu sob prisão até 4 de fevereiro seguinte. Bom, chegou a haver uma nomeação do ministro de um embaixador em Londres, mas ele depois foi nomeado para em Madrid, mas assim que a situação política mudou, voltou imediatamente para Londres, depois foi destacado para a delegação. É um caso curioso, porque, efetivamente,
já depois desta situação, ele iria integrar a Comissão e com o Governo do Estado. Ora bem, o que é que podemos, para já, designar? Primeiro, uma má vontade que corresponde efetivamente ao que o Geral aqui disse, uma posição pouco colaborante dos países aliados, dos países que tinham combatido juntamente com Portugal. E agravada ainda pela posição do Presidente Wilson, que não tinha tido contacto imediatamente com as instituições portuguesas, mas que, digamos que a primeira grande intervenção dos Estados Unidos com a potência internacional é nesta Conferência de Paz. Porque a intervenção dele na guerra dos Estados Unidos foi muito curta, mas depois o Wilson assume-se como realmente representante de uma grande potência, e penso que é a primeira vez na história que isto aconteceu. Bem, mas não só. De facto, há uma reação negativa, vamos dizer, ou desconfiada, ou pouco interessada relativamente às posições portuguesas, mas que Clemente Fogo, por exemplo, e curiosamente uma situação curiosa, porque havia um jovem subsecretário da Marinha dos Estados Unidos que se chamava nada menos que Franklin Delano Roosevelt, e que há uma descrição dele na passagem nos Açores, e que descreve os Açores em cartas à mulher, que tem grande comentário, aliás, e que está lá no Jardim de Época. Mas, em qualquer caso, o que sente nestas atas uma posição sempre desconfiada e negativista relativamente aos aliados, e não estava a negociar com os alemães, como é evidente. E, efetivamente, há documentação muito desenvolvida neste aspecto. Sendo certo, por outro lado, que as primeiras intervenções do Egas Muniz não foram muito conclusivas, porque foi muito menos tempo e, aliás, apanhado pelo assassinato do Presidente da República, do Sidónio, mas, em qualquer caso, o Afonso Costa assume com autoridade e com qualidade. E, curiosamente, e digo isto com toda a objetividade, com uma expressão, que é uma posição extremamente patriótica. Enfim, é categórico, eu estou agora situadas, não se deu uma polgada do seu território, nem mesmo por troca. Portanto, enfim, estamos aqui para defender o território português em África, na volta do programa e não fizemos uma polgada. E a certa altura tem uma frase que realmente é curiosa a vida de quem vem. Mais vale perdermos as colónias com honra do que aceitarmos a respeito delas combinações que são horrorosas. Portanto, lutamos, e foi, de facto, um dos grandes aspectos desta negociação, lutamos para a manutenção e, portanto, da questão colonial. E essa questão colonial era tratada com já um grande distanciamento e uma pequena afirmação nas posições dos Estados Unidos, e citadamente num documento que o Presidente Wilson divulga e que apresentou ao Congresso dos Estados Unidos em 8 de janeiro de 18, portanto ainda não tinha acabado, e que é o chamado os 14 pontos da Estratégia de Paz, e que de facto acabaram por marcar toda a negociação do Tratado de Versalhes. E por isso é que eu digo que realmente foi a primeira afirmação dos Estados Unidos como potência mundial. Foi que, sem autoridade militar, os estratégias para fazer a intervenção no campo de batalha foi muito curta e muito pequena. E, portanto, estes 14 pontos tinham implícito as coisas que 50 anos depois, 40 anos, 30 anos, o que quiserem, mas tinham outra perspectiva.
o direito à autodeterminação, reconsiderações e crítica aos sistemas coloniais, enfim, posições que o Afonso Costa, que hoje em dia foi respeito, não assumiu. Realmente, a perspectiva, como nós sabemos, em Portugal era completamente diferente. E agora sim, um desses pontos destacados era a colonização, fixar oficialmente consagrada aquela colonização que ia ser em contra dos direitos indígenas e, efetivamente, na ata da delegação de 31 de janeiro de 1919, é transcrita uma posição dos Estados Unidos, segundo a qual, e cito, um arranjo livre, franco e absolutamente imparcial de todas as reclamações coloniais, baseado sobre a estrita observância dos princípios na fixação de direitos de soberania e interesses das populações interessadas devem ter o mesmo peso que as justas reclamações dos governos, cujo título está perfeitamente. Ora bem, em 1919, isto não tinha nada a ver com a posição dos governos, dos governos portugueses e mesmo do Afonso Costa, porque era uma posição, enfim, era um problema injusto. E de tal maneira que, cito agora o Afonso Costa nas atas, torna a dizer, não eram ditadas, vamos dizer, eram alguém, por causa da ser assim nós todos, as grandes potências tinham passado a considerar cada vez menos o nosso país e o nosso património colonial. Justifica-se assim, mais uma vez, a necessidade que tivemos de entrar na guerra. O que é curioso, que ele vai justificar, o que aliás vem aqui na questão de onde veio a guerra que já pegava de Moçambique, mas em termos das negociações de paz, ele diz: entramos na guerra para proteger as colónias, o que é interessante. E tanto mais é interessante que o Afonso Costa, depois de terminada a guerra, manteve-se e foi, como disse, sempre altíssimos cargos associados às nações e, portanto, era uma pessoa, ele próprio, respeitada em termos internacionais. Agora, efetivamente, também um aspecto que eu aproveito aqui porque é pitoresco, é que esta negociação do Tratado de Versailles motivou intervenções as mais díspares de países que nem existiam e existiriam 50 anos depois. Enfim, eu cito aqui duas muito curiosas, e uma delas é que aparece um texto enviado às delegações, nada menos que o ajudante de cozinheiro do Hotel Ritz, em Paris, autor, estou agora a ler o meu texto, de uma ignorada exposição escrita sobre a sua remota terra natal. Ora bem, quem era? Era um cozinheiro em 1919 chamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh foi o grande presidente, fundador da independência da do Vietnã. Ora bem. E também, até há aliás uma fotografia em que aparece uma multidão na Alemanha e depois foi localizado um cabo do exército alemão completamente desconhecido, enfim, cabo, era o Hitler. Isto mostra como realmente as coisas mudaram. E não mudaram só em Portugal, enfim, mudaram em todo o mundo, mas isto teve realmente, esta negociação foi de facto, desde o Congresso de Viena, que não havia uma negociação deste nível mundial. E este torna a dizer, e não quero dizer, foi o primeiro dos Estados Unidos. Bom. Ora bem, as coisas correram sempre mal para nós. Porque logo no discurso da abertura da Conferência de Paz, pronunciado pelo Porto Caia, presidente da França nessa altura, o Egas Muniz faz uma ata, diz: o Presidente da República, o Sr. Poincaré, no discurso inaugural da Conferência, que se ocupou de Portugal, onde fomos apresentados ao lado do Oceano e da China, como tendo sido, enfim, de neutralidade, que aliás nunca declarou. Isto passou-se, portanto, em 18 de janeiro, e uma semana depois, em 25, o Clemenceau refere-se às pequenas potências, entre elas Portugal, e diz na ata, num tom desagradável e desdenhoso. O que já começou uma situação muito extraordinária. Em contrapartida, há uma descrição do Afonso Costa
muito entusiasmado com o jantar que ofereceu ao Presidente eleito do Brasil, Epitácio Pessoa. É interessante ver como, a tantos anos de distância, definia-se uma estratégia que era em si mesma coerente, vamos dizer. E, portanto, a descrição que ele faz do jantar com o Epitácio Pessoa é realmente extraordinária, que diz que ele foi ter uma recepção calorosa, amável e entusiástica, enfim, e definiu uma linha de cooperação. E é, de facto, interessante que tenha situado esta distância. E merece também destaque outro aspecto das atas, e que é as conversas, a entrevista que o Afonso Costa e o Augusto Soares tiveram diretamente com o Presidente Wilson. Deve ter sido a primeira vez, a única vez que estiveram assim, enfim, a nível bilateral. Ora bem, e o Afonso Costa, ele próprio relata que vem na ata, expôs ao Presidente o problema geral português e as razões de ordem moral que nos trouxeram à guerra. Falou depois da nossa legítima aspiração de termos um representante no Comitê Executivo da Liga das Nações. Com respeito à primeira parte, viu com satisfação que as nossas aspirações se coordenavam com os princípios do Presidente, que disse dever o problema das reparações ser resolvido no sentido de reposição das necessidades de risco. Com respeito à segunda, o Presidente parece não ter ouvido e deixou-nos uma impressão dolorosa, digamos mesmo vexatória. Quer dizer, que estava completamente fora de estado, como aliás se vê depois nos termos do Acordo de Paz, o destaque uma posição portuguesa. E isto contrasta com o aspecto que eu não vou aqui dizer logo, e que é a descrição, a tal correspondência que o jovem secretário de Estado adjunto, mas peço subsecretário, enfim, que é uma questão dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, a descrição que faz da sua estadia nos Açores, em cartas particulares para a mulher, e os comentários que faz também relativamente às posições de Portugal. E é interessante que são, efetivamente, muito mais positivas, vamos dizer, do que esta negociação realmente e não e vê-se nas últimas atas a reação das que eu já vou ver. E, efetivamente, tenho aqui um resumo do Tratado de Versailles, ou, em rigor, portanto, vai chegar ao fim, de 2 tratados que foram definidos. Um deles, definindo as condições de paz, tem um preâmbulo de 440 artigos, em 15 partes, e ocupam, designadamente, do Pacto da Sociedade das Nações, das fronteiras da Alemanha, cláusulas políticas europeias, direitos e interesses alemães, fora da Alemanha, cláusulas militares, navais e aéreas, os prisioneiros de guerra e futuras, sanções, reparações, cláusulas financeiras, cláusulas económicas, navegação aérea, portos, vias de água e via férrea, trabalho, garantias de execução e cláusulas diversas. Bom, e o número 2, um protocolo em 6 artigos com medidas de execução, fixação de juros, de responsabilidade penal e comissões. Ora bem, isto é realmente no mínimo surpreendente, porque de facto há um texto enorme que trata de tudo quanto há, mas depois do concreto, e agora, como é que vai fazer? Despacham aquilo que fez. E os instrumentos, os dois, são assinados pelas partes contratantes, e aí nós vamos ver realmente que a situação portuguesa não era das mais brilhantes. Porque primeiro assinaram as chamadas principais potências aliadas e associadas: os Estados Unidos, o Império Britânico, a França, a Itália e o Japão. Depois, as chamadas potências aliadas e associadas, portanto, não principais. E muito rapidamente, mas é extraordinário, temos a Bélgica, a Bolívia, o Brasil, a China, Cuba, o Equador, a Grécia, a Guatemala, a Haiti, Edjaz, já nem existe, Honduras, Libéria, Nicarágua, Panamá, Peru, Polónia, Portugal, isso para o alfabeto, Roménia,
Estado sérvio-croata-esloveno, o Sião, a Tchecoslováquia, o Uruguai e ainda alguns Estados ligados ao Império Britânico, o Canadá, a Austrália, a União Sul-Africana, a Nova Zelândia e a Índia. E depois a Alemanha. Vencido assim. Portugal assinaram o Afonso Costa e alguns outros. E realmente a gente pergunta, depois daquele esforço todo, aqueles sacrifícios, aquela estabilidade que torna de ser, se verificou no meio da barafunda que havia em Portugal, na continuidade das legislações portuguesas, enfim, e no sentido patriótico que elas revelaram, Portugal assina, tendo lá tido soldados a combater e a morrer, assina com a Libéria, com o Haiti, não sei o quê. Bom, eu gostava de saber o que é que os lados estavam a fazer nas negociações. E isto realmente é uma coisa complicada. Ora bem, e eu terminaria lendo algumas referências que aparecem na última ou na penúltima ata. O Sr. Presidente, portanto, Afonso Costa, comunica por intermédio do secretariado da delegação, obteve as provas do Tratado de Paz, não se pode interessar mais diretamente. Depois chama a atenção para as colónias alemãs, enfim, lá Alemanha, Renault, São Paulo, a principal posição, França, não sei o quê. Quer frisar que se trata de uma manifestação da autoridade das cinco grandes potências, enfim, mas é uma questão de que honra. Bom, depois, as questões dos limites aplicáveis às colónias, às antigas colónias alemãs, e, portanto, daquilo que tinham fronteira com Moçambique e com Angola. Bom, e depois lê a parte do tratado que se refere às reparações. E essa, diz ele, é a mais importante para nós. Lê a lista de perdas e danos que o tratado atribui reparações. Essa lista diz não abrange todos os nossos prejuízos e a pôr em prática as nossas despesas de guerra não serão nem de longe compensadas. Vê-se que a despeito de tantos argumentos atribuídos nas comissões, foi a teoria wilsoniana que predominou nesse ponto como tantos outros. Quem prejudica paga os prejuízos, mas, diz ele, o voto do Presidente Wilson decretou o contrário. O problema é muito sério para Portugal, porque as despesas foram enormes, como os critérios de pagamento das reparações eram realmente extremamente concentrados nas 5 grandes potências. Enfim, aliás, torna a dizer Portugal assinar ao mesmo nível que o Haiti e a Libéria, de facto, é muito extraordinário, depois de ouvir a quantidade de mortes que vai ficar. É uma coisa difícil. Portanto, julga o Afonso Costa, em vistas disso, que não deverá deixar de protestar na sessão da manhã, portanto, contra a não inclusão do reembolso das despesas de guerra e dos prejuízos de caráter económico e também, digamos, do reconhecimento, do esforço e do sacrifício que Portugal tivesse. E depois, já aqui está publicado, enfim, provavelmente fazia as datas, os comentários de toda a gente, mas há muito curioso e com isto quase que terminaria, depois já só uma referência do Afonso Costa, do Teixeira Gomes, que ia ser mais tarde Presidente da República, enfim, um homem de altíssimo nível e completamente fora de questão do seu patriotismo, e ele dita para a ata o Sr. Teixeira Gomes declara que a leitura que acaba de assistir o deixou tão magoado com o português que preferia resignar o seu mandato de Ministro de Portugal, caso tivéssemos de assinar o tratado naqueles tempos. Fomos votados ao abandono e não devemos, em todo o caso, deixar de protestar energicamente contra a semelhante injustiça que não merecíamos, depois de tudo o que fizemos com os aliados. E este é o tom unânime dos delegados todos à delegação, à Comissão Portuguesa. E que eram politicamente muito variados. Aliás, eu não disse há bocado, mas é curioso que nas primeiras datas das colegas Muniz aparece um delegado que é identificado não como o Sr. Egas Muniz, como o Sr. Conde de... Desculpa, mas o que é interessante é em 1919 o Sr. Conde de Espanha Garcia. E foi lá, o Sr. Egas Muniz, o Sr. não sei.
o Sr. Conde Panha Garcia. Quando o Sr. Conde Panha Garcia soube, que era diplomata, quando o Sr. Conde Panha Garcia soube que era o Afonso Costa tinha, no mesmo minuto de edição, ofendidíssimo e indignado. Bom, enfim, eu diria que tinha razão pelo passado, porque o Afonso Costa não foi meio para os condes e para os jornais. Para o futuro não, porque realmente há que reconhecer que o Afonso Costa bateu-se mais de todo pelos interesses portugueses. E realmente, a última frase que eu destaquei dele é nesta, depois, enfim, dá uma ultimada em que ele publica os trabalhos da delegação consideraram-se terminados, apenas só falta o tratado, enfim, e ficaram lá a assinar os tratados militares. Mas a última intervenção, digamos, de fundos, é o Sr. Presidente concorda em que façamos chegar ao conhecimento dos representantes ingleses a melhoração dos tomários, mas acima de tudo o que é necessário é tomarmos uma e fazermos a sessão da manhã com ela bem definida. Se não fizermos, a nossa situação não programa. A questão de um tal aspecto nos seria impossível fazer ainda o governo britânico exigências. Ora bem, sabemos que não. Mas, para terminar, de facto, este livro de datas que depois a Fundação Luso-Americana publicou é realmente muito interessante, publicou com um estudo social. É muito interessante e, efetivamente, mostra como este problema da guerra foi completamente consensual. Naquela balbúrdia tremenda que era a vida política naquele tempo, aqui houve realmente uma convergência de interesses, de defesa de interesses nacionais, muito mal defendidos, porque realmente Portugal não tinha uma autoridade política que pudesse impor, mas da parte de quem os defendeu com um grande patriotismo, uma grande sinceridade e uma grande convergência. Estou a querer entender com isto, se o Conde Panha Garcia tivesse ficado, tinha-se entendido, de facto, muito bem, com o Afonso Costa, pelo menos durante as reuniões. Era assim demais. E pronto, muito obrigado.